Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Que Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Nós avançamos aqui num período, estamos numa série, na verdade é um estudão bíblico sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Você tem estado aqui conosco, tem participado disso. Eu imagino que você esteja sendo desafiado a uma série de comportamentos. Ouça-me, Jesus já diz isso e nós entendemos bem essa questão. Não é aquilo que você ouve que muda a sua vida. No reino espiritual, aquilo que sustenta você é aquilo que você aplica. Diga comigo, aplicar. É o que você pratica que muda a sua vida. Jesus diz para nós que quando nós ouvimos a palavra dele e não aplicamos, somos como uma pessoa que constrói uma casa sobre areia, sem fundamento nenhum. Nas primeiras questões, a casa rui. Ao passo em que quando nós ouvimos a palavra do Senhor e procuramos aplicá-la em nossa vida, nós somos como uma pessoa que construiu a sua casa numa rocha. E vem as mesmas tempestades, vem as mesmas dificuldades. E nós então estamos fortalecidos. Então diga comigo, aplicar a palavra. Eu espero que ao longo desse tempo, você tenha procurado aplicar algumas coisas. Principalmente você que está aqui comigo já há algum tempo. E você que está hoje pela primeira vez aqui. Essa série está à disposição sua no nosso Spotify e também no nosso canal do YouTube. Nossas células replicam essas mensagens e foi tão bom essa semana a minha célula reunida e nós pensarmos um pouco sobre o assunto e os desafios que nos foram propostos para aplicarmos, para vivermos aquilo que a gente está ouvindo. Porque, meu irmão e minha irmã, se a gente fica aqui se debruçando sobre as Escrituras, estudando e orando, e esforçando e jejuando para trazer uma mensagem para você. Você ouve no domingo e depois você vai assistir o Fantástico, por exemplo, em casa, que coisa mais horrorosa que vai fazer. Pronto, já foi tudo. Não é verdade? E aí não avança. Então é muito importante a releitura, é muito importante você se dedicar a aplicar o que a gente está falando. E esse momento da pregação, da fala, esses últimos domingos aqui, eles têm sido bem práticos. E eu quero observar isso com você. Então, quando a gente está falando sobre essa questão da era do Espírito, nós temos o texto áureo nosso, é João 16:7, que fala, que é aquela fala de Jesus. Jesus olha para os discípulos e diz o seguinte: ó, gente, eu tenho uma notícia verdadeira para dar para vocês. Ele diz o seguinte: em verdade vos digo. E quando Jesus usa essa expressão em verdade, ele está introduzindo algo muito sério, algo muito importante e algo verdadeiro. E ele diz assim para os discípulos: é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Presta atenção em como Jesus fala disso. É melhor para vocês que eu vá. Então ele está dizendo que esse tempo que nós estamos vivendo agora, pós-Pentecostes, pós-descida do Espírito Santo, é melhor para a sua igreja, é melhor para os seus seguidores, em virtude da ação e da operação poderosa do Espírito Santo. Diga comigo, Espírito Santo. Eu estou bem cansado. Em todo sentido, você imagine que eu estou bem cansado. Então eu vou precisar da sua ajuda hoje aqui. Tudo bem? Então diga de um jeito que você acha que vai me ajudar. Espírito Santo. Muito bem. Nas últimas vezes que nós falamos sobre isso, a gente começou a enfatizar a intimidade com o Espírito Santo. E ao pensarmos nisso, nós deixamos uma pedra fincada, firmada, um alicerce. A intimidade nossa com o Espírito Santo, a intimidade do crente com o Espírito Santo, ela é garantida pela presença do Espírito Santo. O ponto de partida para um homem e uma mulher crescerem na intimidade com o Espírito Santo, para a igreja, para eu, para você, para o filho, a filha de Deus, crescermos e avançarmos em intimidade com o Espírito Santo, o ponto de partida e a garantia disso é a presença do Espírito Santo. Levante a voz e diga, presença do Espírito Santo. Me ajude aí, por favor. Nós pensamos nisso esses dias, e o que eu estou fazendo aqui é uma breve revisão. Nós observamos textos como 1 Coríntios 3,16. Nós pensamos em textos como 1 Coríntios 6, 19 e 20. Nós pensamos em textos como Gálatas 4 e 6. E nós fomos concluindo então
com base nesses textos, uma doutrina básica, fundamental. Se você é filha de Deus, o Espírito Santo tem o trono dele no seu coração. Se você é filho, o Espírito Santo tem o trono dele no coração. A Trindade, ela tem uma característica, cada pessoa da Trindade, ela é exatamente da Trindade, porque ela é onisciente, onipresente e onipotente. O Espírito Santo, como o Pai e o Filho, é a mesma coisa. O nosso Deus é um Deus triuno, louvado seja o Senhor. E o Pai, por ser onipresente, ele pode estar em todo lugar, mas ele decidiu fixar a sua presença no trono no céu. É lá onde ele está de maneira mais perceptível. Jesus, da mesma forma, onipresente. Pode estar em qualquer lugar, Na verdade, ele disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ele estaria bem no meio deles. Eu não sei se isso alegra o seu coração, mas me enche de esperança imaginar Jesus andando aqui no meio do seu povo. Entretanto, a palavra de Deus diz que sua presença fixa está mais ao lado do trono de Deus, à destra de Deus, até que do último dos seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Agora a palavra de Deus nos diz outra coisa sobre o Espírito Santo. Gálatas capítulo 4, versículo 6, por exemplo, é um dos textos que você já deve ter anotado. Nós já lemos esse texto 4, 5 vezes aqui. Deve estar anotado em algum lugar, porque eu disse para você ir anotando, e se você não anotou, dá um jeito. Gálatas capítulo 4, versículo 6 diz o seguinte: porque vocês são filhos. Levante a voz comigo e diga: porque somos filhos. Isso. Deus enviou o Espírito Santo, ou o Espírito de seu Filho, para o coração de vocês. E esse Espírito clama diante de Deus: Abba, Pai. Essa é a verdade bíblica. O Espírito Santo está dentro de um filho e de uma filha do Senhor. E como é que nós nos tornamos filhos de Deus? Pela fé em Jesus Cristo, pela confissão da ressurreição de Jesus, pela confissão do senhorio de Jesus, pela crença em que Jesus ressuscitou dentre os mortos, nos rendendo a Ele, somos filhos e agora então temos a bênção da presença do Espírito em nós. E aí pensamos, e aqui ainda estamos em revisão, porque é uma santa presença em cada crente. A minha vida, ela pode ter outras cores. Na verdade, eu imagino que esse culto aqui poderia ser muito mais avivado, de gente muito mais feliz, de gente muito mais entusiasmada, todas as cadeiras cheias, a gente convidando pessoas, porque nossa vida poderia ter mais sabores, mais desafios, mais impactos, mais realizações. O meu nível de santidade, cada um de vocês aqui poderia estar num nível de santidade ainda mais elevado. Por quê? Porque há uma santa presença dentro de cada um de nós. Sua influência naquela empresa, naquela universidade, sua vida profissional, em todos os sentidos, seu casamento, a criação dos seus filhos, seu relacionamento conjugal, o desempenho do seu ministério, tudo poderia estar num outro nível. Levante a voz e diga comigo: um outro nível. Pelo simples fato de que o Deus que criou o universo inteiro, o Espírito que criou o universo inteiro, pairava sobre a face das águas. O Espírito que ungiu Jesus de Nazaré para curar os enfermos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos. O Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito está dentro de um crente, dentro de você. Então a minha e a sua vida tem um potencial indizível para viver muito além do que nós estamos vivendo. Essa é a ideia. O chamado para nós, com base nessa série, é levantarmos as nossas cabeças. Eu acho isso a coisa mais chata do mundo, mas eu vou pedir para você fazer. Diga para a pessoa que está do seu lado: é hora da gente levantar a nossa cabeça. Isso. Levantar a cabeça. Mudar a postura. Jogar os ombros para trás. Olhar a vida com outros olhos, porque o Espírito que ungiu Jesus Cristo, olhe para mim por favor, o mesmo Espírito que ungiu Jesus Cristo está aí dentro de você. Dentro de você. Então resistamos a Satanás, que quer nos manter presos no medo, no pecado, na incredulidade, nesse mundo, na autocomiseração, tadinho de mim, coitado de mim, e não. Bom, aí começamos a pensar, se está em nós,
Por que não temos tanta intimidade então? Se está em nós, por que tanta tristeza? Por que crentes tão macambúzios, urubáticos, abetomados? Essas palavras estão no dicionário, depois você dá uma olhada lá. Por que um povo assim tão diminuto? Por que tanta falta de fruto? Nós falamos aqui, o pastor brigou com a gente domingo passado, né? Que é esse que vos fala, né? Por que não evangelizamos ninguém? Quanto tempo não discipulamos ninguém? Por que timidez? Por que a oração é tão difícil? Porque se eu somasse todo o seu devocional dessa semana, não daria 50 minutos. Todo o tempo que você passou com Deus nessa semana, na vida de muitos irmãos, não dá 1 hora. Por que louvar a Deus é tão difícil? Por que uma vida tão pouco inspirada? Por que tão poucos sonhos? Se o Espírito que ungiu Jesus Cristo está dentro de nós. Por quê? E daí nós pensamos nisso. Eu estou só em revisão ainda. Por que essa falta de intimidade, então? Aí, um dos exemplos que nós usamos é o fato do meu braço direito. Eu não preciso fazer força nenhuma para o meu braço direito estar aqui. Hoje de manhã, observei com os irmãos o rim esquerdo. Quantos aqui têm certeza que tem um rim esquerdo? Tá, eu vou mudar a pergunta. Quantos aqui têm certeza que tem um rim? Você não está sentindo ele, você fica fazendo força, meu rim esquerdo está aqui, meu rim direito. Não faz, ele está aí. Pensa num trem útil. Pense em alguma coisa que é íntimo de você, tão íntimo que está aí dentro. Pois bem, o Espírito Santo também é íntimo desse jeito, está aí dentro. Qual é o problema? O problema é que algumas enfermidades fazem o rim parar de funcionar. E nós pensamos em algumas enfermidades que fazem com que a gente perca essa presença poderosa, a sensação e a intimidade que o Espírito nos propõe, assim, gratuitamente, assim, de boa. Hoje de manhã eu dei um outro exemplo, mudei a metáfora. Alguns dos esportes olímpicos, as notas não são acrescentadas, as notas são retiradas. Todo mundo que entra já tem 10. Se ele não fizer nada errado, a nota já tinha. 100%. Pois bem, usando essa comparação com respeito ao Espírito Santo, eu acho que é isso que a gente faz com ele. Ele nos foi dado como um amigo precioso. Pense em alguém que se interessa pelos seus netos, pelos seus filhos, pelas suas questões, pela sua profissão. Pense em alguém que quer que você seja bem-sucedido em absolutamente tudo. Pense em alguém que foi colocado com você como um companheiro de jornada. Nós já falamos tudo isso. Se você nunca observou, eu só estou revisando. Está lá, vai olhar lá. Nós já explicamos essas coisas todas. Aquela proposta de koinonia. Ele está bem perto, bem junto, só que a gente vai resistindo, a gente vai entristecendo, a gente vai fazendo aliança com o pecado, a gente vai dando espaço para a incredulidade, e aquilo que era 100% vai fazendo assim. Deus não dá o seu Espírito em medida, Ele deu abundantemente, botou todo dentro de você, que não tem jeito de dividir. Uma pessoa inteira dentro de você, voltando-se para você, preocupado não, interessado em você. Altamente relacional. E aí a gente vai colocando barreira, não tem intimidade, não tem poder, não tem alegria, perde o fruto e uma série de coisas, perde tempo na vida. Esse é o quadro da maior parte das igrejas. Mas louvado seja Deus. Pense em alguém insistente. Pense em alguém que hoje, nesse lugar, trouxe você aqui e nesses dias está ouvindo você, mexendo com você, querendo que você reaja. Diga para a pessoa que está do seu lado, é horroroso isso, mas hoje você vai fazer. Diga, reage! Essa é a expectativa do Senhor para nós. Eu acho muito chato esse negócio de ficar falando com o povo essas coisas, mas hoje eu estou gostando. E aí nós começamos a pensar nessas doenças, nisso que vai baixando a nota, nisso que vai gerando obstáculo. O primeiro que nós falamos é a descrença.
Olha, irmãos, parece, a sensação minha como pastor e pregador, parece que eu estou esmurrando um saco de murro. Como é que chama aquele saco de... Saco de pancada, exatamente. Eu lutava karatê. Aquilo era difícil de você ficar socando aqui, não adiantava nada. Você socava o saco, socava, o máximo que ele fazia, ele não caía nunca. Estava sempre ali. A sensação que eu tenho com você aqui é que eu estou esmurrando, e não estou, às vezes, vendo tanta diferença. E eu imagino que uma das causas é que você me ouve dizer que o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos está dentro de você. Aí você fala amém. Bem, glória a Deus. Você fala aleluia. Amanhã, a hora que você levanta, você sai doido com suas correrias para lá e para cá, e não para crer que essa é a mais pura realidade da sua vida, tanto quanto você está sentado nessa cadeira aí. A palavra de Deus diz, e nós dissemos isso aqui algumas vezes, Deus ama ser crido. Hebreus 11 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus disse, meu Espírito foi colocado dentro do seu coração. Sem fé é impossível agradar o Senhor. Sem fé é impossível avançar no relacionamento com Ele. Sem fé é impossível nutrir a intimidade com Ele. Irmão, se a palavra de Deus diz que o Espírito está dentro, renda-se logo de uma vez. Isso é prático. Levante amanhã, vá dormir hoje dizendo, o Espírito Santo está bem aqui. O Espírito Santo, irmãos, habita o crente, não é porque você é bom, nem porque você é legal. O Espírito Santo habita o crente pelos méritos de Jesus Cristo. Desculpa a franqueza, tem pouco a ver com você. O Espírito Santo habita na minha vida, porque tudo que Deus precisa fazer para me perdoar, Ele encontra em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não tem a ver com você, tem a ver com a cruz do Calvário. Então, usufrua o privilégio, Ele está aqui por causa dos méritos de Jesus. Tudo que Deus precisa fazer para me fazer seu filho, para me justificar, para mudar a minha vida, Ele não procura merecimento em mim, não vai achar jamais. Ele encontra esses merecimentos todos no Filho primogênito, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, como oferta pelos meus pecados. Todo merecimento, todo mérito para colocar o Espírito Santo dentro de alguém que simplesmente crê, Jesus, Deus encontra em Jesus e não em mim. E eu espero que você creia. Sabe o que eu acho que você deveria fazer agora? Eu vou dar uns 10 segundos para você dizer, eu creio nessa palavra. Diga isso para você mesmo um instantinho. Aí na sua casa também digam, eu creio que o Espírito Santo está dentro de mim. Não tem a ver com a enfermidade, não tem a ver com problema, não tem a ver, irmão, não tem a ver com o que você consegue fazer, tem a ver com o mínimo de fé que você tem, porque se você crê, você vê a glória de Deus. O segundo pecado, o segundo problema que nós vimos é a desatenção. Diga comigo, desatenção. É o desinteresse puro mesmo. Está comigo, mas eu não converso. Está comigo, mas eu não procuro intimidade. Está comigo, mas eu vou fazer o TCC, eu faço sozinho. Está comigo, mas a minha tese de doutorado, o problema que eu tenho lá na minha empresa, mas eu resolvo, deixa comigo. Está comigo, mas eu não incluo nas coisas, no dia a dia, nas lutas. Não é? E ele veio para ser meu amigo, ele quer que eu vá bem, mas eu não considero ele assim, não. Eu acho que eu dou conta. Eu vou liderar minha célula essa semana, mas eu já sei tudo. Eu vou resolver aquele problema lá, mas eu estou acostumado, eu já resolvi várias vezes. E aí então a gente não vai olhando para o Paráclito, o nosso melhor amigo, incluindo ele no dia a dia. E esse é um problema que esfria a intimidade. Se eu não incluo, se eu não converso, se eu não falo, a intimidade vai para o espaço mesmo. Observamos o texto de Isaías 55:6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto, o Senhor está perto, Ele já se aproximou. O que Ele está esperando? A minha resposta, a minha reação, a minha manifestação de retorno a todo o interesse que Ele demonstra por mim. Eu já disse isso para você nessa série, não é você que quer o Espírito Santo, porque você não quer mesmo, é Ele que quer você.
É Ele, a iniciativa é dele. E aí por isso que você passa a desejá-lo então. Semana passada observamos a vida de pecado. O pecado é um obstáculo à intimidade com o Espírito Santo. E nós falamos aqui que não é um pecado ocasional que eu e você cometemos, mas aquele estado de pecado que a gente nem se preocupa mais. São coisas que foram se inserindo em nosso dia a dia que a gente nem percebe mais. E falamos aqui uma série de coisas, fofoca, orgulho, enfim, uma série de coisas. Está lá na série, vai dar uma olhada lá, vai te fazer bem. O Senhor nos adverte a fugirmos de todo tipo de mal. Nós observamos que aquele que nasceu de novo não é mais escravo do pecado, vai pecar aqui e ali sim, porque ainda não foi glorificado, mas o pecado não terá domínio sobre vós, diz o Senhor lá em Romanos 6,14. Em Apocalipse 1, versículo 5, vai dizer que Jesus nos libertou pelo seu sangue dos nossos pecados. Essa é aquela parte que você dá um aleluia gostoso. É isso, esse gostoso seu judia. Outro dia eu fui pregar numa igreja, o cara estava do lado assim, ele estava levantando a cadeira. Um dia você vai levantar a cadeira também. Obrigado, irmã. Muito obrigado. Você vai sair dessa pasmaceira sua. Obrigado, irmã. A senhora está inflamando os outros. Daqui a pouco vão sair outros glórias aqui. Aleluia mesmo. Porque é isso. Irmãos, presta atenção. Deus está dizendo que você não é mais escravo de Satanás, nem do pecado. Você é feito constituído sacerdote da nova aliança. Esse é o seu privilégio, é a sua honra. Se isso não alegrar o seu coração, irmã, 5.000 reais na conta amanhã cedinho, não alegra de modo suficiente, não. É passageiro. Aí nós pensamos que amar do mundo gera afastamento de Deus, mas amar a Deus gera afastamento do pecado. Então, ao invés de você ficar e eu ficarmos gastando tanta energia contra o pecado, e aqui não há nenhuma autorização para você não lutar contra o pecado, não fugir do pecado, não resistir ao pecado, não é disso que nós estamos falando, mas estamos dizendo o seguinte, que você precisa gastar energia também amando o Senhor. Amando o Senhor. Diga comigo, amando o Senhor. Às vezes o relacionamento fica tão frio, tão vazio, que a gente não diz ao Senhor que nós o amamos. Vamos pensar um pouco nisso daqui a pouco. Falamos um pouco sobre fé agressiva. Quantos aqui lembram? Fé agressiva. Lembra? Falamos disso domingo passado. E dissemos que você não é vítima de Satanás e nem de suas propostas. Diga, eu não sou vítima de Satanás, nem de suas propostas. Fala isso agressivamente. Satanás é que é vítima de Jesus Cristo. É isso. Porque Jesus veio para esmagar a cabeça de Satanás e já fez isso. E além disso veio para destruir as obras do diabo onde quer que ela esteja. Se na sua vida há uma obra do diabo, eu tenho uma boa notícia para você. Jesus quer destruir isso aí. Esse é o propósito dele, ele morreu e ressuscitou para isso. E essa então é a proposta de arrependimento que o Senhor pôs para nós. O rei chegou, trouxe o seu reino consigo e nos chama então para vivermos com ele. Que coisa maravilhosa. E agora eu quero pensar um pouco na novidade. Então isso aqui eu não falei ainda, entramos agora. O que é que que tipo de doença vai permitindo o seu rim, ou o seu braço, ou o seu coração, que estão aí dentro e são íntimos de você, não fluírem? O que é que vai atrapalhando a minha e a sua relação com o Espírito Santo, que começa em 100%. Deus deu sem medida. Por que eu não vivo tudo isso? Pensamos nessas coisas, incredulidade, desatenção e pecado. Agora eu quero pensar em duas outras. A primeira é irreverência. Diga comigo, irreverência. Em certo sentido, a palavra, uma certa conotação, não é? A palavra irreverência pode sugerir uma certa criatividade ou ousadia. Quem gosta de futebol aí, já ouviu falar no drible irreverente, não é? Aquela coisa que é feita de outro jeito, assim e tal. Algumas vezes nós já ouvimos alguém falar daquela resposta ousada, ou aquela resposta criativa. Uma certa conotação, diria, uma resposta irreverente. Entretanto, muito embora seja usado assim, não é
essa conotação que eu quero dizer para você, eu quero usar a denotação da palavra. O que ela significa de fato? E a palavra irreverência significa falta de respeito. Diga comigo, falta de respeito. Levante a voz e diga comigo, falta de consideração. Isso. Então, irreverência é uma falta de consideração diante de algo ou alguém que merece honra, que merece reverência. E esse é um problema meu e seu. Esse é um problema da igreja que diminui a ênfase, a manifestação, a percepção do Espírito Santo que está dentro de nós. E eu quero propor para você 3 ideias para você considerar. Fizemos isso hoje com a igreja matutina, num culto muito abençoado. E a primeira que eu quero pensar com você é o seguinte: é irreverente não valorizar momentos como esse. É irreverente. Porque se esse culto é para o Senhor, então tudo aqui deve ser feito para Ele, do jeito dele, e cada um de nós deve ter muito cuidado aqui. Essa é uma ideia de reverência. É para o Senhor, não é? Não é para mim, não é? Então não sou eu que tenho que ficar gostando da música, gostando da pregação, gostando. A minha preocupação é se o Senhor está sendo agradado com isso que nós estamos fazendo. O centro do culto não é você, não é o pecador, não é quem precisa ser salvo. O centro do culto é aquele que é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração, Jesus Cristo. Então, quando isso é definido, aí o pecador tem esperança, o enfermo tem esperança, eu tenho esperança, todo mundo tem esperança, uma vez que o Cordeiro seja entronizado como deve ser entronizado. Então, por exemplo, vir a um culto como esse e faltar 3 outros é irreverente. Hoje nós estamos numa moda dos desigrejados. Tem gente me assistindo em casa, deve estar enfermo, deve estar com algum problema, deve estar com alguma dificuldade. Faz 15 anos que nós transmitimos o nosso culto aqui. Você imagina 15 anos atrás como é que a gente fazia? Porque a gente queria servir as pessoas que não podiam vir. Agora, preste atenção. Dizer a si mesmo que eu cultuo em casa e está tudo bem, eu sozinho está tudo bem, isso é uma irreverência. Porque a ordem bíblica lá em Hebreus diz o seguinte: não deixai de congregar, como é costume de alguns. Além disso, minhas canções, nossas vestimentas, nossa movimentação aqui durante a pregação ou durante os louvores, podem ou não expressar reverência. Minha disposição mental, responda aí para você, o que é que você veio fazer aqui mesmo? Responde. Diante de quem eu estou aqui mesmo? Tuas respostas podem manifestar completa irreverência. A irreverência, irmãos, é algo que vai afastando o Espírito de nós, porque ele merece toda reverência. Segunda ideia. Não cuidar do tempo a sós com Deus todo dia. Profunda irreverência. Profunda irreverência. Não ter tempo com Deus todo dia. Para parar para adorá-lo. Ah, pregador, mas a minha agenda é absurda. Vamos conversar com um grande estadista. E vamos imaginar alguém que seja responsável por centenas de outros líderes, dezenas de outros líderes. Uma agenda astronômica, sem telefone, sem WhatsApp, sem Instagram, sem os recursos todos que a gente tem hoje. O nome dele era Daniel. Líder dos sábios da Babilônia, o maior império da época. O cara tinha tempo para parar quantas vezes ao dia com o Senhor? Vamos, se há gente aí que estuda a Bíblia. 3 vezes por dia. Então, se eu disser que não tenho tempo, eu vou estar ofendendo o Daniel. E você também. Nós temos tempo, irmãos, o que nós não temos é prioridade. Portanto, a irreverência. Irmãos, se Deus é Deus, como é que eu não vou parar tudo para adorá-lo? Pensa. Como? Ele é Deus. Como eu não vou parar tudo para adorá-lo? Jerusalém, Israel, foi subvertida, destruída.
pelos babilônios, inclusive. Em outros momentos, agredida pelos filisteus e outros inimigos, porque os judeus que deveriam adorar a Deus pegavam seus filhos e colocavam seus filhos no braço de Moloque. Explicando, Moloque era uma divindade pagã, os braços dele de bronze, de latão, de metal, embaixo uma fogueira acesa, aquilo incandescente. O pai vinha adorar Moloque, colocando o seu filho no braço dele. E nós que dizemos que servimos a um Deus vivo, e que somos filhos de um Deus todo amoroso, como é que nós não vamos parar alguns momentos do nosso dia, que Ele nos deu 24 horas? É irreverente? Tem alguém que concorda comigo? Se você discorda, tudo bem, na boa, mas... Já disse isso aqui, alguns dos nossos missionários, eles entram em casas paupérrimas em alguns lugares do mundo. Não tem comida, mas o altar do Deus tem arroz fresco. Sabe por quê? Porque eles acham que é Deus. Como nós não vamos adorar Deus? Quantos aqui têm certeza que Jesus é Deus? Que existe um Deus sentado no trono? Quantos têm certeza? É o Deus das Escrituras? Você veio adorá-lo aqui? Então, irmãos, cuidado com a reverência, ela agride o Espírito Santo. Diminui a nota. Terceira ideia que eu quero propor para você é não se preocupar com o governo dele. Isso nós estamos falando de reverência. Não valorizar culto, não vir aqui com a motivação correta, não cuidar do devocional em casa, não cultuar em casa, não cultuar no trabalho, não cultuar no dia a dia, e não se preocupar com o governo do Senhor. Atos de reverência. Poderia listar tantos outros, são só esses 3, para você pensar. Ô gente, vamos lá. O Deus insiste em que você creia que o Espírito Santo está onde? Onde? Em mim. Isso transforma você em templo, né? Na verdade o termo diz isso, templo do Espírito, morada do Espírito Santo. Se eu sou morada do Espírito Santo, seria uma grande irreverência eu achar que isso que Ele comprou para habitar pode permanecer sob o meu domínio, sob o meu governo. A grande preocupação de cada filho e filha de Jesus Cristo, que quer honrar Deus e viver uma vida mais fluida, mais abençoadora, mais cheia do Espírito Santo, é dizer, se o Senhor me comprou, então eu preciso entregar o governo, o domínio a Ele. Então, uma sugestão prática para amanhã cedo. Ô Espírito Santo, que bom que o Senhor passou essa noite inteira comigo aqui. Que bom que o Senhor está comigo. Espírito Santo, que bom que o Senhor me ama. Espírito Santo, perdoa. Às vezes é meio difícil eu entender que o Senhor é o meu melhor amigo, mas eu quero crer hoje, do fundo do coração, que o Senhor é a pessoa que mais se interessa por mim. Eu quero me render ao Senhor. Espírito Santo, por favor, sou sua casa. Põe para fora o que não te agrada. Põe para fora esse sentimento, essa culpa, essa amargura, essa raiva, essa sensualidade. Nós já falamos algumas coisas sobre isso esses dias. Senhor, governa a minha mente, governa os meus pensamentos, governa a minha vontade. Espírito Santo, eu fui comprado pelo preço de Jesus Cristo, não pertenço a mim mesmo, sou teu, domina a sua casa. Tem alguém aqui que concorda com isso aqui para fazer essa oração? Hoje à noite, antes de dormir, amanhã cedo. É a oração de quem crê que o Deus está dentro de nós. É a oração que não quer mostrar nenhum tipo de desinteresse por Ele. É a oração de quem quer que de fato Ele seja reverenciado por si. Ok, então a irreverência é uma enfermidade que pode tirar a nossa intimidade, que começa em 100%. E eu quero avançar agora na parte final com uma outra ideia, que é a falta de louvor e gratidão.
falta de louvor e gratidão minam a intimidade do Espírito Santo. Falta de louvor e gratidão vão esfriando essa amizade. Falta de louvor e gratidão são empecilhos, obstáculos que vão crescendo dentro de nós, que vão nos fazendo perder a presença poderosa que está dentro de nós. A gente não consegue perceber isso, essa presença toda, por causa da falta de louvor e falta de gratidão. Vamos abrir a Bíblia no nosso estudo bíblico aqui hoje? Eu acho que eu nem fiz isso com você ainda, mas vamos lá para Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículos 18 a 20. Mantenha a Bíblia aberta, tá? Efésios 5, 18 a 20. Hoje nós nem lemos tantos versículos, né? Mas vamos ler agora. Na verdade, eu não vou conseguir concluir o meu esboço, porque a partir de agora a gente ia ler uns par de versículos. Vamos ler esses e encerramos por hoje, voltamos no outro domingo com esse tema, quando o Senhor permitir. Efésios capítulo 5, versículo 18 a 20. Você pode levantar a voz para ler alto comigo? Pode? Leia alto, não precisa correr, leia alto, pausadamente, concentre-se aí na sua leitura. Você que está em casa, não assista ao culto, só participe agora de você abrir a sua Bíblia e ler junto com a gente. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Não. Salmos, hinos e cânticos espirituais, de todo o coração, sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga amém. Ok, veja a importância do louvor. Você viu a importância da gratidão? É importante. Os estudiosos, eles vão dizer para nós, na interpretação desse texto, que falando entre vós com salmos, hinos e cânticos, cantando, louvando, dando graças, essas práticas manifestam a presença do Espírito Santo em quem já o tem. Então alguém que tem o Espírito Santo está crescendo no nível de intimidade para fluir toda a proposta de intimidade que Deus já quer, a ponto de ter colocado ele aí dentro, né? A ponto de ele viver dentro de nós. As pessoas que estão vivendo, avançando com isso, elas têm esse tipo de característica. Salmos, hinos, cânticos espirituais, louvor de coração, gratidão. E, além disso, estas práticas promovem comunhão, promovem enchimento, promovem despertamento, promovem intimidade. É um círculo virtuoso. Salmos, cânticos espirituais, hinos, gratidão, manifestam a presença do Espírito que já está em mim, e enquanto eu vou fazendo isso, ela vai me enchendo do Espírito e produzindo mais intimidade, mais comunhão, mais prazer nele, mais vida dele, mais fluir dele, mais autoridade dele. Tem alguém comigo aqui para dizer um amém aí onde você está? É isso, um círculo virtuoso. Diga comigo, círculo virtuoso. Vai fazendo cada vez mais bem, cada vez melhor. Quem quer viver a intimidade com o Espírito Santo precisa adotar tais posturas. Veja, a gente estava falando de coisas que esvaziam a gente até agora, ó, pecado, irreverência, descrença, desinteresse, tudo isso vai esvaziando. Agora perceba que essas práticas vão enchendo. A ausência delas nos esvaziam, mas a prática delas vai nos enchendo. Do mesmo jeito que a prática de reverência vai nos atraindo também, nos elevando também. Então veja que coisa importante. O texto diz, falando entre vós com salmos. E quando a gente vai estudar essa palavra salmos aqui, fazer um estudo profundo sobre salmos, etc., é salmos. Salmos mesmo. Esse salmo que você tem à disposição aí na sua Bíblia, 150 salmos. Veja o que o Espírito diz através do apóstolo. Quer ser cheio do Espírito, quer manifestá-lo, fale entre vós com salmos. Fale entre vós com salmos. Vamos falar daqui a pouco com salmos, não hoje, mas em outro momento.
A outra ideia para nós, veja, não é só salmo, não é só salmodiar. Aliás, preciso uma palavra sobre salmo importante. Já disse isso várias vezes aqui ao longo desse tempo. O livro dos Salmos ensina você a orar. O livro dos Salmos ensina você a adorar, a louvar, a bendizer. Alimente-se do livro de Salmos, 10, 20 por dia. Já fiz isso muitas vezes. Você pega o livro dos Salmos e vai jogando ele para dentro. Bom, salmos. Aí a expressão aí na sua Bíblia é hinos e cânticos espirituais. Certo? Ótimo, muito bem. Para alguns estudiosos, essas duas outras expressões, a partir de salmos, elas podem ser sinônimas. Hinos e cânticos espirituais. Ou seja, todo tipo de canção, todo tipo de expressão que não são salmos. Isso que nós cantamos aqui hoje, por exemplo. O que Maria cantou quando descobriu Jesus, por exemplo. Aquele hino lá, por exemplo, de Apocalipse 5, por exemplo. Eles não são salmos, mas são hinos e cânticos espirituais, se a expressão é sinônima. Tudo bem? As canções que exaltam a Trindade, que proclamam a sua obra, que anunciam o seu reino, são canções com fins específicos. Cantar Deus, cantar o seu reino, cantar o seu governo, cantar os seus valores. São músicas que edificam e se diferenciam porque elas estão apegadas a Deus. São canções espirituais. Diga comigo, canções espirituais. Ou hinos espirituais. Sinônimo. Alguns propõem algumas diferenças. Eu vou pegar uma das diferenças que é proposta para hino e canções espirituais. Hinos seria tudo que eu disse antes. Não é? Aquilo que não é salmo e que a gente canta ou ora nos nossos cultos e que a igreja fazia no passado. E cânticos espirituais seria algo mais elevado. Seria um toque diferenciado. Cânticos espirituais, segundo alguns, seria uma manifestação na vida de alguém ou de uma congregação, onde o Espírito Santo conduz as canções espontâneas, muitas vezes, inclusive, em línguas estranhas. É isso. Alguns acham que cânticos espirituais seriam isso. O fato, irmãos, é que, não falando de salmos, mas falando de hinos e cânticos espirituais, o fato é que existem canções que promovem intimidade com o Senhor e nos enchem dele. Isso é algo importante para mim e para você. Existem canções que nos enchem de Deus, que falam do Espírito que está dentro de nós e que nos enchem dele, que vai nos alimentando a fé nele, vai estreitando a nossa comunhão com ele. Essas canções aqui, elas se contrapõem às músicas meramente terráqueas e até carnais. Percebe o termo? Hinos ou cânticos, como é que termina aí o adjetivo? Espirituais, diga comigo, espirituais. Músicas, hinos, canções espirituais que são focadas no Senhor, na sua glória e na proclamação da sua palavra, elas geram intimidade com o Espírito Santo, nos enchem dele, ao passo que músicas carnais não têm esse poder. Músicas terráqueas não têm esse poder. Se não visam manifestar a vida do Espírito em nós, não nos enchem dele, não nos alimentam a intimidade com ele. Se eu e você queremos viver a grandeza da vida com o Espírito, nós precisamos de nos encher das coisas do Espírito. A palavra de Deus diz que aquele que semeia na carne, colhe da carne. Nós somos chamados para semear no Espírito, para colher da onde? Do Espírito. E a Bíblia diz que aquilo que o Espírito gera e promove, inclusive através da sua palavra, promovem intimidade com Ele, crescimento com Ele. Alguém aqui tem desejo de ter mais intimidade com o Espírito Santo? Ou você está só me ouvindo aqui doido para ir embora, porque não te interessa esse assunto? Tem alguém aqui que quer mais intimidade com o Espírito Santo? A palavra de Deus diz assim, salmos, canções espirituais. Irmãos do céu, esses dias eu entrei num lugar. Eu falei o seguinte, é por isso que esse mundo está com essas pessoas tudo ruim, deprimida, pornográfica, sensualizada, odiando uns aos outros, desrespeitando os mais velhos. Essas músicas horrorosas que as pessoas ficam ouvindo o dia inteiro, está matando a nossa geração.
E eu fiquei pensando assim, que tipo de música é essa? Aí eu fui descobrir que era tal da sofrência. Eu falei, é isso mesmo. Isso é uma sofrência esse negócio. Não tem jeito. Você pode até gostar, mas desculpa. Né? E eu não tem jeito. Olha o nome. Esse tipo de coisa que às vezes vão entrando aquelas declarações, aquelas falas. Eu falo, gente, não... Ah, não, mas isso é a expressão do dia a dia das pessoas. Eu acho que tem alguma coisa melhor para a gente expressar, então. Porque se expressar o dia a dia das pessoas é isso e gera esse tipo de efeito, é por isso que o céu diz o seguinte: fale entre vós com salmos e canções espirituais. Fale entre vós com salmos e canções espirituais. Essa é a proposta de Deus para mim e para a sua vida. Veja o texto, aí o texto vai prosseguir dizendo o seguinte: cantando e louvando de todo o coração, é o que está aí. Diz aí, está aí, cantando e louvando de todo o coração. Aqui a proposta de Deus para mim e para você é toda uma mudança de vocabulário. É toda uma mudança de pensamento, a mente arrependida, a mente que está se expandindo, então agora, pelos salmos, pelas canções espirituais, pela declaração da palavra, pela comunhão uns com os outros, pela vida de santidade, desejando o Espírito Santo, essa mente está se expandindo, então, e ela vai louvar a Deus de todo o coração. Diga comigo, de todo o coração. Significa que todo ser está rendido. Não é algo dos lábios, não é algo das mãos, não é algo do corpo só, é algo da alma. A minha alma se rende, o meu interior se rende, todo o meu ser se rende, e agora eu canto salmos, eu canto canções espirituais de todo o coração. Levante a voz, diga comigo, de todo o coração. Mas Deus merece todo o meu coração e todo o seu coração. Todo. Desafio para mim e para você. E a última coisa que eu quero observar com você, nós vamos voltar em Salmos daqui a pouco, não agora, mas outro dia, é a última expressão, diz assim, sendo agradecidos. Diga bem alto, por favor, sendo agradecidos. Há um quê de Deus com agradecimento. Há um quê do Senhor com agradecimento. A gratidão, irmãos, parece que é uma chave que abre algumas portas na nossa vida. Tem hora, irmãos, que você não está avançando porque Deus está te corrigindo, porque percebe no seu coração um coração ingrato. Poderia ir mais longe. Não vai, porque tem um coração ingrato. Certo? E a gratidão é uma ordem bíblica, é uma ordenança bíblica. Se eu vivo uma vida de desobediência, o Senhor vai ficar me promovendo. Não, se eu sou filho, Ele me ama, Ele vai me corrigir. Porque Ele corrige os filhos que ama. E a ideia aqui de ser agradecido. Queria propor para você uma coisa bem prática esses dias. Então, salmodiar. Substituir as sofrências e as outras coisas lá da sua casa, se você pode. Tem lugar que você não pode. Eu entrei num lugar, fiquei 1 hora lá esperando. Meu Deus do céu, estava ficando ruim. Eu estava sem meus fones, sem nada. Deu vontade de começar a cantar, glória, glória, aleluia. E ver se alguém me ajudava. Estava sofrido o negócio. Mas substitua. Vamos, substitua. Tem coisa melhor para você. Enche a sua casa dos louvores. Coloque músicas alegres que exaltam o Senhor. Decore alguns salmos na sua vida. Proclame-os com esperança. Satanás quer ver você oprimida. Satanás quer ver você oprimido. Ele não pode roubar a sua salvação, mas ele pode manter você inativo. E é isso que ele quer. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Reage. O Espírito está aí dentro. Nós precisamos ver a ação do Espírito na sua vida. Você vai nos abençoar se você levantar-se cheia do Espírito Santo. Esse culto fica diferente. Então pare de dar vazão às outras coisas e vamos nos encher do Espírito Santo. Vamos aproveitar o desejo que Ele tem de se manifestar através de nós. E uma das formas é seja agradecido. Pastor, você não sabe o que eu estou passando. Não sei mesmo, não sei. Mas você também não sabe o que eu estou passando. E qualquer que seja o que você está passando, deve ter alguma coisa que você se apegaria para agradecer.
Agradeça. Pense em alguma coisa para agradecer agora. Agora. Pensa. Quem pensou, levanta a mão. Ok, muito bem. Agradeça então. Agradeça. Agradeça aí. Fala um obrigado gostoso. Fala assim, muito obrigado. Oh, Jesus, o Senhor é maravilhoso, muito obrigado. Ousa fazer isso aí onde você está. Ousa aí. Fala um obrigado bem grande assim. Isso mesmo, isso. Irmãos, esses dias tiraram um tumor aqui da minha hipófise e eu fui parar na UTI. O pessoal que está aqui comigo sabe que esses dias, não é esses dias, isso aí já faz um tempo. Esses dias é só uma maneira de dizer. Irmãos do céu, chegaram lá alguém, eu tudo lá meio esquisito, chegou alguém e falou assim, então, senhor Josimar, o senhor está bem? Estou bom. Acho que estou, né? Que dia é hoje? Nem sei. Então, está na hora da gente dar um banho no senhor. Banho? É. Mas eu desejo que você nunca tome banho na UTI. Os caras viram você assim, ó, eles viram você, aí faz aquela esfregada assim, aí depois vira você para o outro lado, esfrega também, e taca água em você, e olha, gente, depois seca. Aí você fica pensando, é mesmo, aquele texto da Bíblia que diz que eu sou pó, é isso mesmo. Pó. Mano, nós botamos uma tampa no seu caixão e acabou tudo. Tudo que fez aqui ficou aqui. Só sobra o que foi semeado para a justiça na vida eterna. Só isso. Se entregou a vida para Jesus, vai reinar com Ele para todo sempre. Se não entregou, tudo. E aí, irmãos, de lá para cá, toda vez que eu tomo um banho em pé, com água quente, sozinho, toda vez eu digo, oh Senhor, mas o Senhor é tão maravilhoso, muito obrigado. Tem sempre alguma coisa para você agradecer, irmão. Tem sempre uma coisa. Então pare de ficar falando do que está errado. Irmãos, tem gente que acha que ouvido de pastor é para ficar ouvindo só coisa ruim. Pastor, irmão Beltrano, irmã Ciclana, todas as notícias ruins. Traz uma notícia boa. Né? Ajuda a gente. Pare de ficar se queixando. Irmãos, se você é salvo por Jesus Cristo, tem algum salvo por Jesus Cristo aqui? A palavra de Deus, Jesus diz de si mesmo, eu sou o bom pastor. Alguns se alegraram com isso. Você deveria se alegrar com isso. Irmão, se isso não alegrar o seu coração, 10 mil reais amanhã na sua conta, não vai nada, nada. Não tem consistência, passa. O que tem que alegrar o seu coração é a poderosa palavra de Deus. Porque se você se alegra com as coisas de Deus, as outras coisas vão sendo acrescentadas, você vai tendo prazer nas outras coisas também. Jesus diz, eu sou o bom pastor. Olha que coisa boa para você agradecer. Levante suas duas mãos aí, se você puder. Fala, oh Jesus maravilhoso, muito obrigado. E aí ele prossegue dizendo, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Olha que coisa boa. Significa que você vai deitar e dormir agora. E a palavra de Deus diz que aquele que te guarda não dorme, não cochila. O guarda de Israel está cuidando de você. Ah, mas por que aconteceu ali? Você pode ficar com mais. Por que aconteceu isso? Ou você pode, diante do que aconteceu, dizer, o guarda de Israel não cochila e não dormita, eu tenho um bom pastor. É uma fé agressiva. É tremendo mesmo, louvado seja o nome de Jesus. Agradeça, porque agradecimento alegra o nosso coração. Irmãos, quando você foca na tristeza, no problema, na luta, sabe o que acontece? Amplia. Tudo que você foca, amplia. Sugiro, portanto, foque nos motivos que você tem para agradecer, porque eles vão ampliando, vão ocupando mais espaço, e você vai então vencendo aquela tristeza, às vezes crônica, que às vezes eu também sou inclinado a esse tipo de coisa, por causa da minha personalidade. Eu tenho que ficar decorando os versículos de alegria o tempo inteiro, porque eu percebi que a minha fé precisa ser agressiva, que senão Satanás e a minha mente fica assim em conluio para me manter zurumbático.
A palavra de Deus diz o seguinte: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Então encontre os motivos para essa gratidão. Levante todas as mãos que você tem e diga: Senhor, muito obrigado. Queria chamar você para você ficar em pé nessa hora. Eu quero encerrar como encerrei hoje de manhã com a igreja matutina. Chamo você a abrir o Salmo de número 103. Salmo de número 103. Nós vamos ler o Salmo de número 103. Um exercício bom para a semana. A palavra santa de Deus diz o seguinte: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, fale bem do Senhor, o termo bem dizer isso, fale bem do Senhor, ó minha alma, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. O Senhor é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Esses dias eu estava lendo Isaías 43, o seguinte: eu mesmo sou o que perdoa todas as tuas iniquidades por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Aleluia! Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Que promessa poderosa para você se agarrar. Ele é quem resgata a tua vida da cova e te coroa de graça e de misericórdia. Ele é quem supre de bem a sua vida, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor executa a justiça e defende todos os oprimidos. O Senhor executa a justiça e defende todos os oprimidos. Levanta a voz, vamos proferir isso juntos. O Senhor executa a justiça e defende todos os oprimidos. Não importa como está a sua versão, diga de novo. 1, 2, 3 e já. O Senhor... Aleluia, irmãos, o Senhor faz isso. Vai chegar a hora, viu, irmão? Vai chegar a hora que o Senhor vai fazer justiça e liberar todos os oprimidos, porque esse é feitio dele. O Senhor manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Olha que coisa poderosa. O Senhor é misericordioso e compassivo. O Senhor é longânimo e verdadeiramente benigno. Dá um aleluia aí onde você está. O Senhor não acusa perpetuamente e nem conserva sua ira para sempre. O Senhor não nos trata de acordo com os nossos pecados. O Senhor não nos retribui conforme as nossas transgressões. Porque é grande a sua misericórdia, assim como os céus estão elevados acima da terra, assim a sua misericórdia está sobre aqueles que o temem. Como o Oriente se distancia do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós os nossos pecados e as nossas transgressões. Que Deus maravilhoso! Que Deus, Satanás quer você presa no seu pecado, ele fica te lembrando todo dia, você faz isso, você faz aquilo, você faz isso, faz aquilo. Minha irmã, se Jesus lavou você com o sangue dele, o Pai tem prazer de afastar de nós as nossas transgressões e os nossos pecados. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Ah, o Senhor conhece a nossa estrutura. O Senhor nunca se esquece de que a gente não passa de pó. Ah, mas o homem, a sua vida é como a erva, floresce como a flor do campo. Quando o vento passa, desaparece e ninguém mais nem sabe para onde foi. Mas o amor do Senhor não. A misericórdia do Senhor para aqueles que o temem permanece para todo sempre, de geração em geração. E a sua justiça se manifesta sobre os filhos dos filhos de todos aqueles que guardam a sua aliança e procuram cumprir os seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Naquela manhã de domingo, quando Jesus se apresentou ressurreto para os seus discípulos, ele disse o seguinte: toda autoridade me é dada nos céus e na terra. Significa que Jesus
detém o poder sobre cada polegada do universo inteiro. Essa é a glória dele, é a honra dele. Esse é o Jesus Cristo que você veio adorar aqui. E a palavra de Deus diz que o reino dele, a força dele, está sobre absolutamente tudo. Bendizei o Senhor todos os seus anjos, poderosos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a sua palavra. Bendizei ao Senhor, vós ministros seus, ou todos os seus exércitos, vós que executam a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Como é que termina aí? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Pai Muito Santo, obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.